Olá, bom dia para você depois de um final de semana gelado, uma segunda-feira não menos fria, não é? Mas vamos lá, estamos aqui ao vivo, direto do estúdio do SBT-MS em Campo Grande para todo o estado, começando mais um Viver Bem. E nessa segunda-feira, o tema que a gente optou por falar com você é um assunto sério e que infelizmente todos os dias a gente vê nos noticiários algum caso sendo relatado Brasil afora. Eu estou falando de violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu que sou mãe, é inadmissível, é impensável para mim que uma pessoa consiga ser capaz de cometer tamanha crueldade com seres tão inocentes. Para vocês terem uma ideia, dados da Secretaria de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República, que tem base nas denúncias registradas pelo Disque 100, o Brasil ainda registra uma média de 87 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes todos os dias. Lembrando que o Disque 100 é um serviço que recebe e encaminha denúncias desse tipo em todo o país. Onde você estiver, Disque 100 100 do seu telefone, que vai cair nessa central e você pode fazer a denúncia, é anônima, com relação a abuso sexual contra crianças e adolescentes. Apesar disso representar uma queda de 15% no número de casos registrados de 2012 para 2013, não é uma notícia a se comemorar, né? E muito menos de causar qualquer sensação de tranquilidade na gente. Eu tenho certeza que você que é mãe, que é pai, que é avô, que é avó, não consegue ficar totalmente tranquilo, principalmente porque esse tipo de violência é cometida geralmente por alguém muito próximo dessa criança e desse adolescente. A nossa produção separou trechos de um documentário. É o depoimento de uma menina que na época tinha 6 anos de idade e que foi vítima do pai biológico. Ela foi vítima de abuso sexual quando ainda era bebê. Ela tinha mais ou menos 1 ano de idade. Essa criança se tornou agressiva e admitiu para o psicólogo que ela sentia vontade de matar o irmãozinho e os pais adotivos, demonstrando a frieza de uma pessoa com sintomas de um psicopata. Realmente chocante esse documentário. É por isso que no programa de hoje nós vamos falar sobre os reflexos da violência sexual na vida de crianças e adolescentes. Será que as vítimas desse tipo de abuso tendem a se tornar pessoas más? O que exatamente acontece na mente de uma criança que passa por isso? Daqui a pouquinho você vai saber. E também vai acompanhar o depoimento de uma mulher que abriu o coração para a nossa repórter, a Cris Pazzetto, e confessou que a sobrinha dela sofria abusos do padrasto. Segundo ela, é um trauma para a criança e também para a família. Você vai continuar com a gente, tenho certeza, porque essa discussão faz parte, infelizmente, dos assuntos que toda a família precisa tratar e é extremamente sério. Então, você está mais do que convidado a ficar no Viver Bem de hoje discutindo abuso sexual contra crianças e adolescentes. Na hora de comprar medicamento, você procura um lugar que vende produtos com qualidade e preço justo, não é? E nessa época aí, já chegando o inverno, vocês viram que frio que fez, que está fazendo ainda. Então, doenças respiratórias, problemas como resfriados e gripes estão rondando a gente. E nessa hora você precisa ir num lugar que oferece justamente isso, qualidade e preço justo. Na Drogaria Alvorada você encontra tudo. A dica que eu tenho para você, que se preocupa em fortalecer a sua saúde, seu sistema imunológico, é o Centro Zinco. É um suplemento de vitaminas e minerais que vai turbinar seu dia a dia, vai devolver aquela disposição que você nem sabe onde é que ela está mais. O zinco é um mineral fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Ele mantém a pele, cabelos e unhas saudáveis. Não vai engordar porque é zero açúcar. Esse frasco aqui de Centro Zinco tem 60 cápsulas, você encontra na Drogaria Alvorada. Um outro produto que está fazendo muito sucesso é esse aqui, ó, Goji Berry. É um suplemento vitamínico mineral à base de acerola e com goji berry. É rico em vitaminas A, C e B7. Tem embalagem com 120 cápsulas, essa maior aqui, e com 60 cápsulas. Vai ajudar no equilíbrio do colesterol, da pressão sanguínea, reduz a fadiga e manda o estresse embora. E devolve seu bom humor. Olha que bacana. E é sensacional também para ajudar na redução de peso, tá bom?
Tudo isso na Drogaria Alvorada, que tem 2 endereços para você. Afonso Pena, esquina com Rui Barbosa, e no Shopping Norte Sul Plaza. Na compra de qualquer um desses produtos pelo telefone 2106-5050, você ganha na hora uma avaliação de bem-estar. É só ligar agora nesse número, 2106-5050. Produtos de qualidade com preços excelentes é na Drogaria Alvorada, tá bom? Vou começar o programa de hoje mostrando trechos de um documentário americano que a nossa produção encontrou e que chocou a todos nós. Aliás, qualquer pessoa que assista esse documentário realmente para pensar. Ele conta a história de uma menina de 6 anos de idade que fez um tratamento com um psicólogo especializado em crianças severamente abusadas. É de arrepiar, eu já aviso você. Beth Thomas perdeu a mãe muito cedo e ela ficou com o pai e acabou sendo abusada por esse pai biológico ainda quando bebê. Por meio de assistentes sociais, Beth, com 1 ano e meio, e o irmãozinho dela, com apenas 7 meses, foram adotados por um casal jovem e sem filhos. Com o passar do tempo, essa menina começou a apresentar comportamentos extremamente agressivos, típico de psicopatas. Ela tentou, inclusive, e ela assume isso no documentário, matar o próprio irmão. Eu sei que é pesado, eu sei que são 10 horas da manhã, eu sei que é segunda-feira, mas é um assunto que a gente precisa discutir. E esse documentário mostra o quanto uma violência sexual contra uma criança pode causar de dano. E ela confessa também ao psicólogo que ela tinha vontade de matar os próprios pais. Isso tudo com apenas 6 anos de idade. Esse documentário se chama A Ira de um Anjo e é totalmente real. É feito nos Estados Unidos, foi feito em 1989 e a gente libera agora para você alguns trechos. Vamos ver? Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Beth se refere ao irmão de 5 anos de idade. Na época em que a menina concedeu esta entrevista, seus pais adotivos precisavam trancar a porta do quarto para evitar que ela ferisse o caçula durante a noite. At nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab him. Intitulado A Ira de um Anjo, o filme se propôs a mostrar os efeitos devastadores do abuso. Na época em que os depoimentos foram colhidos, Beth tinha 6 anos de idade. Do you ever stick pins in people? Mm-hmm. Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad and I don't want to be around people. Quando Beth e Jonathan foram adotados, a menina tinha 1 ano e 7 meses de idade e o menino 7 meses de vida. Não tardou para que a nova família dos dois percebesse que eles tinham sérios problemas emocionais. Os irmãos haviam perdido a mãe biológica e, sob os cuidados do pai, sofreram grave negligência e abuso. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vagina Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot. He'd hit on me, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. Por causa dos traumas na primeira infância, Beth não desenvolveu consciência, amor ou confiança por ninguém. She got baby birds down out of the nest, and we thought maybe she was just curious. So we explained that she could hurt them, put them back,
and went through a whole sitting down and talking to her about the problem of it. And the next day we went out to check the baby birds and they were on the ground dead with their necks broken. Para o bem-estar de toda a família, a menina foi afastada dos pais e do irmão. Em uma casa especializada em cuidar de crianças com desordens emocionais, Beth pouco a pouco foi desenvolvendo o sentido de certo e errado. How you feel right now, Beth? Sad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yeah. It is. Elizabeth Thomas se tornou enfermeira em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Junto com sua mãe adotiva, Nancy Thomas, criou uma clínica para crianças com distúrbios graves de comportamento. Sua história de vida e sobrevivência traz esperança para familiares e profissionais empenhados em curar crianças abusadas. É realmente assustador. Eu repito, né, a gente mostrar um documentário trechos, né, desse documentário plena segunda-feira de manhã, é para chocar de verdade. Porque o que acontece nas casas, o que acontece aí entre quatro paredes com crianças e adolescentes, está realmente assustador. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui para vir até o estúdio, ele atendeu, o psicólogo Ângelo Motti. Tudo bem, Ângelo? Vai, tá boa? Muito obrigada por atender o nosso convite. Você já conhecia esse documentário? Já conheci. É feito nos Estados Unidos, e a gente até comentou antes de entrar no ar, no Brasil ele não poderia ser feito, né? Não poderia expor uma criança, como no caso a Beth, com apenas 6 anos de idade, porque as nossas leis, a gente está revendo aí algumas imagens desse documentário que se chama A Ira de um Anjo, porque as nossas leis não permitem que as crianças sejam expostas, né, dessa forma. Mas eu acho que ilustra tão bem o que acontece na cabeça de uma criança. Você como psicólogo, Ângelo, e você especializado no estudo, né, de violência contra crianças e adolescentes. A Beth, essa menina que a gente está vendo, americana, com 1 ano de idade ela foi abusada pelo próprio pai, foi negligenciada, ela passava fome, enfim. E ela tem uma memória muito forte dessa época. É comum isso, ter essa memória ou não? Não é comum. É muito difícil uma criança nessa idade conseguir lembrar. Na verdade, pelo que conta a história desse filme, ela lembra através dos sonhos. Ela né? tem sonhos, ela pesadelos, tem sonhos, né? pesadelos com o pai biológico, e ela relata no sonho o que deveria de fato ter acontecido lá na realidade. E muito do que ela fala são narrativas que alguém disse para ela, né? Alguém explicou para a Beth que ela era vítima de violência e como era a violência. Isso associado com os sonhos dela dá essa sensação de nitidez e de exatidão em relação ao que ocorria, né? Ao tipo de agressão física que ela sofria do pai, né? Mas não é comum essa memória. O que é mais comum na sua experiência, Ângelo, de crianças vítimas de abuso sexual? E geralmente esses abusos acontecem com pessoas muito próximas da confiança dessas crianças. A gente caracteriza o abuso justamente essa relação de confiança. Pode ser o pai, pode ser um tio, um vizinho, um padrinho, pode ser um professor, pode ser um orientador religioso, né? Então, a confiança que a criança tem é que cria essa situação de abuso, abusar de uma situação de confiança, né? É muito comum que a criança se retraia, logicamente, né? Ela vai se retrair, ela vai ficar introspectiva, ela não vai entender aquilo, não tem como ela entender, e ela passa a ter, de certa forma, com a dor, ela passa a ter prazer, o que é estranho, né? Com a dor que ela sofre, ela passa a ter prazer, porque a criança ainda não tem noção do que é prazer, do que não é prazer, exatamente como no desenvolvimento. Então, tem crianças que passam a ter prazer com a dor, né? Então, como é uma pessoa querida, como é uma pessoa de confiança, como é uma pessoa que ela tem relações muito fortes, o que acontece? Ela passa a achar que aquilo é natural, né? Aquela dor faz parte. Então, começa associada à relação afetiva que ela tem, né? Começa a dar prazer, né? E é estranho isso para a criança, porque então ela começa a ter uma dualidade interna, né? Ela não consegue, quer dizer, na verdade, o que fica claro nesse documentário, a gente volta a conversar daqui a pouquinho com o Ângelo Motti sobre isso, que é psicólogo especializado, trata desses assuntos trata dessa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. O que fica claro para a gente, evidente,
é que fica impregnado na cabeça dessa criança para sempre um trauma muito grande. E a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Eu quero falar com você agora para a gente se precaver contra as doenças, né? Gente, é pela alimentação, é claro isso, é evidente. E fruta é fundamental em qualquer época do ano. E nessa época agora, que essa oscilação de temperatura, estou encontrando um monte de gente resfriada, com gripe, com problemas respiratórios, a imunidade baixa, vitamina C. Você sabe que vitamina C é a rainha das frutas justamente porque ajuda a imunizar, né? A nos imunizar contra gripes e resfriados. E a vitamina C você encontra prontinha aqui no Natus Fruta, nessa garrafinha. Cadê? Deixa eu mostrar para você reconhecer quando você for no supermercado. Supermercado, padarias, lojas de conveniência, na Drogaria Alvorada você vai encontrar a Natus Fruta. Num copo como esse aqui, cheinho, ó, você tem 100% da quantidade de vitamina C que você precisa para um dia inteiro. Além de ser saboroso, é saudável, é funcional, né? Não apenas mata a sua sede, mas vai dar para você tudo aquilo que você precisa para combater gripes e resfriados, para se precaver, tá bom? Natus Fruta dura 15 dias na sua geladeira. Não tem aditivos nem conservante, é totalmente natural. A nossa equipe de reportagem foi até o centro de Campo Grande para saber das pessoas que tipo de reflexos, de consequências elas acham que pode ter na vida de uma criança que foi vítima de abuso sexual. Vamos ouvir o que as pessoas pensam sobre isso. A senhora acredita que uma criança que sofreu violência sexual com 1 ano de idade, isso pode ter reflexos na vida dela? Ah, com certeza, né? Porque a criança desde pequenininha já sabe. A gente muitas vezes recorda das coisas que a gente, né? Desde pequenininho da infância, eu acho que sim, acredito que sim. A memória, ela permanece. A gente pode até não lembrar do fato, mas isso vai influenciar em uma situação, por exemplo, que ela veja alguém que vai passar a mão, fazer um carinho diferente. Mesmo que isso, por exemplo, que acontece com uma pessoa quando ela é criança, ela pode não lembrar, mas fica gravado no subconsciente da pessoa. É um trauma. Você acha que uma criança que sofreu abuso na infância, ela pode vir a se tornar uma pessoa má na vida adulta? Não, se tiver os cuidados de ter um psicólogo, ter uma ajuda, acho que não. Não necessariamente, mas pode contribuir, eu acredito que sim. Que ela possa, se ela tiver problema na autoestima, ela pode devolver isso como forma de agressão também. A criança vai crescer já com aquilo na cabeça e pode se tornar uma pessoa, né? Uma pessoa assim de idade, quando tiver maior já, pode refletir nela mesma. Ela pode também querer fazer o mesmo que foi feito com ela. Isso vai repercutir a vida inteira. Isso vai atrapalhar nos estudos, vai atrapalhar, por exemplo, nos relacionamentos futuros, tanto homem como mulher. Às vezes a pessoa vai criar com isso um desvio de conduta. Eu acredito que essa criança ela passe a ter uma autoestima prejudicada. Eu acredito que isso vai influenciar diretamente nos seus comportamentos afetivos, de relacionamento mesmo. Ela vai ter dificuldade de aproximar. Se essa criança receber um tratamento adequado, a senhora acha que isso pode ser revertido? Aí eu creio que sim, né? Mas tem que ter um acompanhamento psicológico com essa criança e muito amor, né? Gente, que bom, né? As pessoas parecem que estão bem informadas nas suas, é isso, Ângelo? Muito bem mesmo. Olha, incrível, incrível. Gostei. Isso que essas mulheres, né, que nós conversamos basicamente só com mulheres, a nossa equipe, é isso mesmo. As pessoas, na sua experiência clínica, né, como psicólogo que trata de casos de crianças vitimadas, abusadas sexualmente, quais são as consequências maiores que você percebe? Quais são os primeiros sintomas, assim, de mudança de comportamento dessa criança? Olha, as pessoas disseram tudo nessa entrevista, nessa série de entrevistas. Realmente, tudo isso que elas disseram acontece. Baixa autoestima. Baixa autoestima, rendimento escolar cai muito, ou às vezes nem tem um bom rendimento, né? Às vezes a criança muito cedo é abusada, ela vai ter dificuldade de aprendizado, né? Mas a depressão é uma coisa muito presente, né? O retraimento da criança é muito presente, a dificuldade de se relacionar, de confiar, né? Parece uma criança desconfiada, né? Às vezes uma criança muito carente afetivamente, que se apega, tem crianças que têm necessidade de se apegar a pessoas, então se apega a qualquer pessoa que aparece, passam a ser um pouco pegajosas até,
né? Então cada uma reage de uma forma, outras se isolam completamente, né? Se escondem, não querem se relacionar com ninguém. Então cada história é uma história, não dá para a gente dizer do comportamento em geral, né? Mas é muito comum essa questão de se retrair. Mesmo quando ela tem necessidade de se apegar a alguém, é justamente a extrema insegurança que ela tem, né? Ela motivada pela insegurança. Pela insegurança, porque a pessoa ela se sente muito agredida o tempo todo, porque, como disseram na reportagem, não se esquece facilmente isso, né? Aliás, não se esquece, né? Isso que eu queria perguntar para você. É possível se esquecer? Não. Deletar, vamos dizer assim, da mente dessa criança? O que acontece, nós seres humanos, a gente tem uma série de mecanismos de defesa, né? Então, às vezes, a gente disfarça bem isso, a gente bota, vamos dizer assim, no chamado esquecimento, mas jamais se esquece, né? Toda vez que alguma coisa acontecer que associar, a pessoa vai lembrar. Pode ser até um simples objeto que ela associa aquele fato, ela vai se lembrar. Veja que a Beth, na narrativa do filme... Na Ira de um Anjo. Quando ela vai falar sobre isso, quando ela já está superando, mas quando ela vai falar, ela chora. Quando ela não tinha sido tratada, ela falava disso sem dor, né? Porque ela não tinha desenvolvido seus sentimentos de fato. E quando ela já está bem, ela chora quando ela vai falar, não gosta de falar disso, né? Quer dizer, ela se sente agredida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso é uma questão muito presente no sentimento da criança. Lembrando que esse documentário, A Ira de um Anjo, foi produzido nos Estados Unidos em 1989, né? Se passa em 1989, repito, se fosse feito no Brasil, não poderia ser feito no Brasil, porque não dá para expor. Não poderia. Né? Não dá para expor criança. Pedir licença para o Ângelo Motti novamente, porque é o seguinte, já a gente vai contar o caso de uma mulher que se abriu para a nossa produção, para a Cris Pazzetto, durante essas entrevistas feitas na rua. Ela tem uma história que ilustra bem o quanto a violência sexual contra crianças e adolescentes pode ser realmente traumática para o resto da vida. A gente está indo para o intervalo, mas antes do break eu quero falar com você que está em Nova Andradina, Ponta Porã, Dourados, Corumbá, Ladário e Campo Grande. Você já sabe da qualidade da Vivo. E a Vivo tem uma solução para você economizar bastante, economizar muito e falar à vontade. É o Vivo Fixo. Chegou para você. Tem a qualidade da Vivo no telefone fixo da sua casa ou da sua empresa. Olha que bacana. Você fala ilimitado com qualquer celular da Vivo no Brasil e com qualquer telefone fixo local. E tem tarifas reduzidas para outras operadoras. Sabe quanto? Todas essas vantagens? Apenas R$19,90 por mês. Gente, é muito barato. Eu vi outro dia um outdoor, uma placa falando pizza, R$19,90. Né? Peça sua pizza por R$19,90. Gente, é um preço de uma pizza. Você vai falar à vontade com qualquer celular da Vivo no Brasil e com telefone fixo local. E não precisa de instalação, é só plugar e usar. É Vivo Fixo que você compra na Contato. Adquira seu plano Vivo Fixo, 33129292. Vivo Fixo funciona também no seu celular, viu? E na aquisição do Vivo Fixo, esse aparelho que você está vendo, cheio de recursos, sai por 10 vezes de R$15,50. Nova Andradina, Ponta Porã, Dourados, Campo Grande, Corumbá e Ladário. Na Revenda Contato, você compra o seu Vivo Fixo, 33129292. É só R$19,90 por mês, gente. Não tá barato, tá dado, tá bom? Vivo Fixo, conectados, vivemos cada vez melhor. Daqui a pouquinho você vai acompanhar o depoimento de uma mulher que contou para Cris Pazzetto que a sobrinha dela foi vítima de abuso sexual do padrasto. Um trauma para o resto da vida, não apenas para a menina, mas para a família. A gente volta em instantes. Continue ligado no Viver Bem, a gente volta já. A gente está falando de crianças, está falando do quanto é importante amar e demonstrar esse amor pelas crianças, não é? Pois eu tenho aqui um presente maravilhoso que você pode dar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos. A coleção História da Música. É a mais completa coleção de música clássica para crianças do mundo, feita no mundo inteiro. São 12 livros e 12 CDs. Cada um fala de um compositor famoso e é a única que tem 5 autores brasileiros. Isso vai estimular a criança a aprender melhor, a ficar mais sensível, a ficar mais amorosa, mais próxima de você, porque você vai contar as histórias e vai ouvir essas músicas. Cada livro traz uma coisa interessantíssima, maravilhosa. Eu estou usando lá em casa, gente, é sensacional. Você encontra só na Editora Alvorada.
viu? Não adianta você procurar em livraria, você não vai encontrar. É uma oferta exclusiva da editora Alvorada. Ligue nesse número, 3311-7888. Vou repetir, 3311-7888. Ou acesse www.alvoradadireto.com.br. Coleção História da Música para Crianças. Você compra agora, vai dar um presente maravilhoso para o seu filho. Comprando, você vai ganhar uma dessas canecas que você vai escolher o personagem que você quer. Um dos personagens dessa coleção História da Música. Vai ganhar também esses paper toys, são bonequinhos de papel que você recorta e monta com seu filho. Ou seja, é uma oportunidade sensacional de você brincar, aprender e ficar mais perto do seu filho. Editora Alvorada, é exclusivo para você. Ligue agora, 3311-7888, tá bom? Enquanto a repórter Cris Pazeto gravava com as pessoas nas ruas de Campo Grande, perguntando quais seriam, na opinião delas, os reflexos de um abuso sexual na vida de uma criança, ela conheceu uma mulher que se abriu para ela. Ela confessou que a sobrinha dela foi vítima de abuso sexual do padrasto. Vamos ver o que ela contou para a nossa equipe. Lucilene, então aconteceu, a sua sobrinha sofreu violência sexual? Ela passou por esse transtorno, né, infelizmente. Aí chegou o conhecimento do judiciário, tomaram minha sobrinha das pessoas que estavam responsáveis por ela, entraram em contato com a gente, que somos por parte do pai, e aí daí a gente começou a cuidar. Eu percebi que tinha coisa errada com ela, que a gente dava boneca para ela brincar, ela colocava o boneco um com o outro. Aí eu fiquei olhando assim, e as outras, que eu cuidei de 3 sobrinhas, né? E as outras 2 sobrinhas brincavam com boneca, vamos passear, e ela não. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Simulava uma relação sexual. E eu sempre trabalhei com criança. 17 anos de babá, você nota o comportamento da criança, né? Então, eu olhei assim, eu chamei minha mãe e falei, mãe, tem alguma coisa errada. Aí, passei pela creche, da creche chamaram a gente. A gente fala com ela, ela chora, a gente conversa com ela já tem uma reação mais agressiva. Tem que levar no psicólogo. Vamos levar. Chegou lá, aí confirmou que a gente estava desconfiando. Quem que abusava dela? Padrasto. E a mãe sabia? A gente diz a justiça que sabia, né? Agora, se é verdade, eu não sei. Aí eu sei que... Mas não deve ser mentira não, porque ela perdeu a guarda. Para uma mãe perder a guarda do filho, é porque ela fez algo muito grave. E hoje ela é uma criança que passou 1 ano por psicólogo, 1 ano por psiquiatra. E hoje você conversa com ela, você nota que ela não fala coisa com coisa, né? Você nota que afetou a cabecinha dela, ela tem um transtorno na escola. Você fala assim pra ela assim, lê isso daqui. Ela vai olhar pra você, vai chorar até não aguentar mais, mas não vai ler. Travou. E hoje ela tem 14 anos de idade, desde os 5 anos dos 5 aos 7 ela sofrendo um problema, né? Hoje ela tem 14 anos e tá na 2ª série ainda. Ela não consegue. O psicólogo já fez acompanhamento, aí a psicóloga, você tem que ter paciência, conversar com ela. Eu falei, não, mas eu não grito, eu não xingo, eu não brigo. Eu só coloco ela aqui, tia, tem que fazer assim. Ela chora, do nada, você não precisa nem pegar nela, ela já chora. Você acha que ela vai ter uma vida adulta, normal, conseguir se relacionar com uma pessoa, ter filhos? Só Deus pra saber, menina. Só Deus pra saber. Você acha difícil? Uma pergunta que eu gostaria de saber a resposta. Nós também. Ângelo Motti, você está convidadíssimo a participar amanhã do Viver Bem. Você aceita? Aceito, sim. Porque realmente a gente sabia que nesse primeiro programa ia ser um assunto para a gente mostrar essas experiências, e a gente vai discutir amanhã justamente isso, sintomas, né, mais profundamente, e como dar encaminhamento a essas crianças, o que realmente, porque é um assunto extenso, gente. Quanto mais a gente discutir, mais a gente vai descobrindo e mais a gente tem condição de ajudar vocês. Ângelo Motti está aqui amanhã com a gente. Estarei sim. Estará aqui com a gente, psicólogo especializado justamente em atender crianças vítimas de abuso sexual, crianças e adolescentes também. Sem dúvida, é um assunto que merece ser tratado com todo carinho, realmente com toda a transparência possível, tá bom? Então discuta aí na sua casa, já fale para os seus familiares que amanhã o Viver Bem vai falar sobre isso. Nós vamos relembrar, inclusive, o caso de um menino que sofreu abuso 2 anos dentro da escola onde ele estudava. Como é que você identifica os sinais que uma criança ou adolescente está sendo vítima de abuso sexual? Tá bom? Então tá combinado, o Ângelo Motti, psicólogo, vai estar aqui com a gente amanhã, 5 para as 10 da manhã. A gente continua falando de violência sexual contra a criança. Até lá.